A paz do Senhor, crente. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, 1 de João, capítulo 5, verso 13 a 15. A palavra de Deus diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve o quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Irmãos, a nossa meditação de hoje, nosso devocional, vai falar justamente sobre isso, sobre pedindo segundo a vontade de Deus. Primeira coisa que o apóstolo está nos apresentando aqui é a origem das nossas petições. Irmãos, eu consigo gerar uma petição para Deus a partir do meu entendimento acerca de que eu tenho a vida eterna, né? Ele nos escreveu, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Nós que cremos no nome do Filho de Deus. Aí a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente tem essa convicção. Você tem a convicção de que tem a vida eterna? Você de fato consegue perceber no testemunho interno do seu coração o Espírito Santo de Deus falando contigo que você tem a vida eterna? Porque, querido, se você tiver essa convicção de cara, eu imagino que muitas das nossas petições vão mudar de sentido. Irmãos, se a gente tiver essa convicção profunda da nossa salvação em Cristo Jesus, a gente vai perceber que aquilo que é temporal é meramente temporal, e aquilo que é eterno é aquilo que deve ser valorizado, que deve ser buscado, que deve ser almejado. Então, queridos, o primeiro ponto é esse: você tem certeza da vida eterna? Você de fato entregou totalmente a sua vida a Cristo? E nesse momento que você entregou a sua vida a Cristo, não foi um mero ato racional, ou uma resposta, ou um pensamento, mas foi algo que veio, tomou você por dentro e gerou em ti um novo nascimento? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Bom, mas uma vez que eu creio que nós, crentes, nós temos essa convicção da vida eterna, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós entendemos e amamos o Evangelho. Bom, a segunda coisa que a gente vai ter que fazer é pensar e moldar a nossa oração de acordo com aquilo que Deus quer que nós entreguemos a eles em petição. E aqui tem uma coisa que é fantástica. Olha, a gente tem uma confiança, é o verso 14. Qual é a nossa confiança? Que quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus nos ouve. No entanto, aqui tem um grande se. Qual é o se? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Tiago também vai falar sobre isso. Vai falar que às vezes a gente ora e não tem resposta na nossa oração, porque a gente orou mal, orou querendo atender apenas nossas próprias necessidades humanas, carnais e às vezes até erradas. Então, queridos, a pergunta é: será que a nossa oração é uma oração segundo a vontade de Deus? Ou será que é uma oração somente baseada num desejo temporário de quem parece que não experimentou a certeza da vida eterna? Bom, nesse momento que a gente está, qual é a reflexão que a gente pode fazer? Qual seria, portanto, uma oração adequada, segundo a vontade de Deus, para o momento que nós vivemos? Para esse momento que nós vivemos, que é o momento que a Bíblia vai chamar de princípio das dores. Aquele momento pré-tribulação, antes da grande tribulação, quando começa a apertar as coisas. Qual tipo de oração que a gente pode fazer? Irmão, tem várias, mas por uma questão de objetividade, eu citei só 3 petições que eu acredito que estejam de acordo com a vontade de Deus.
A primeira oração que a gente pode e deve fazer, é pedir para que o Senhor, ele alivie o nosso sofrimento, alivie as nossas dores, encurte essa prova, porque, irmãos, o nosso Deus, ele é profundamente amoroso e misericordioso. Eu tenho certeza que o nosso Deus, ele ama quando a gente intercede para ele pelos povos, pelas nações, pelos enfermos, por aqueles que precisam do milagre. Eu tenho total convicção disso. Segunda petição que a gente deve fazer, que eu acredito que seja adequado ao momento e segundo a vontade de Deus, é orar para que o Senhor escancare a porta da salvação. Irmãos, quanto mais se aproxima a volta do Senhor, é necessário que a porta da salvação esteja mais e mais aberta. E peça para que você seja canal de salvação na vida de alguém. Peça para que você seja instrumento de salvação, porque os dias estão se abreviando e é necessário que você, que eu, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor neste momento. Peça para Deus para abrir a porta de salvação, para que todos quantos possam ser salvos, sejam salvos logo. E um terceiro pedido que eu acredito seja importante nesse momento, em que os princípios da dor são vistos e percebidos, que a gente ore pela volta do Senhor. A oração da igreja sempre é: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Senhor, se apresse a vir buscar a igreja que tanto lhe aguarda. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Irmãos, se você orar segundo a vontade de Deus, vamos finalizar lendo o texto. Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Pode ter certeza disso. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Obrigado, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Paz do Senhor.